Olha só, nós já tivemos 8 constituições. Isso. Algumas duraram, assim, 2 anos. Outra durou um pouco mais, como a nossa, né? De 1988. Mas você vai perguntar exatamente o que eu ia perguntar. Mas assim, teratologicamente, digamos assim, porque nós temos trocentos mil artigos, alguns são inclusive contraditórios entre si, nós temos várias emendas que geram isso que você disse, né? Essas interpretações que muitas vezes extrapolam a própria Constituição e o próprio limite dos poderes entre si. Então, assim, claramente deu errado, né? Depois que acabou de 24, claramente deu errado. Lendo um ensaio do professor Rodrigo Marinho, que até esteve aqui conosco, foi um podcast bem legal, falando justamente sobre isso, ele fala que a Constituição de 24 era tão plástica e, contrariamente, de maneira contraintuitiva ao que as pessoas hoje poderiam imaginar, ela era tão mais democrática, entre mil aspas, né? Democrática do que se pode imaginar, que a gente poderia estar usando essa Constituição até hoje. A gente poderia ter feito uma plasticidade com essa Constituição, porque ela é muito enxuta e ela poderia trabalhar com o que hoje nós entendemos como os 3 poderes dentro do seu texto original, trabalhando com essa plasticidade. Como que você vê isso? É verdade? Ela tinha essa qualidade além de tudo? Tinha. Eu acho que ela poderia ter sido mantida. Até depois da proclamação da República, se fosse o caso. Porque o poder moderador, ele não precisa ser exercido pelo imperador. Essa era a configuração daquela época. Ah, olha só. Um pouco antes dessa Constituição ser escrita, houve debates quanto à necessidade do poder moderador. Eu escrevi um artigo para o jornal O Dia, tempos atrás, mostrando que o José Bonifácio escreveu uma ideia de poder moderador. Ele disse, tem que ter um poder acima dos outros poderes para vetar excessos. Então a gente pode criar um corpo de censores, olha a ideia dele. Né? Seria um colegiado. Né? Ele queria manter a monarquia, mas quem exerceria o poder moderador seria um colegiado à parte. Perfeito. A ideia aqui, que ficou em 1824, de poder moderador ligado ao imperador, ela vem da França, dos debates constitucionais no contexto da Revolução Francesa, quando um grupo chamado monarquiano, o grupo de monarquianos, que a gente traduz do francês dessa forma, eles queriam adotar as inovações liberais sem o sangue, a violência, os excessos de inovações que estavam aparecendo, que se mostraram depois muito prejudiciais. Desde João Sem Terra ali, desde os primórdios, né? Antes na Revolução Francesa, antes de vir o momento do terror, por exemplo, antes de vir aquela matança toda, houve uma discussão na Assembleia Geral, né, na Assembleia Nacional. E aí esse grupo propôs o seguinte, basicamente, se não me engano, foi Clément Tonnerre. Ele propôs o seguinte, o rei... Ele pode ter a prerrogativa de só moderar o que os outros poderes, não é? Quando os outros poderes se excedem, ele pode ter a prerrogativa de convocar as eleições para uma Câmara, ele pode ter a prerrogativa de nomear, a partir de listas com 3 nomes, listas tríplices, os senadores, porque o que ele estava tentando encaixar na época? A aristocracia no Senado, a democracia na Câmara e a monarquia no rei, conciliando as 3 formas de governo principais. Equilibrando os pratinhos ali. Equilibrando. Então a ideia era essa, bota a aristocracia no Senado e não uma aristocracia herdeira, ele já estava admitindo, não vamos ter mais nada hereditário em termos de poder. Pode ter título, mas o título não tem poder. A cada província da vota uma lista de 3 nomes e o rei escolhe um. Então ele criou isso. Mas tem que ter uma Câmara mais geral para ser democrática, tipo essa, uma Câmara permanente geral. Só que isso não toma decisão, né? Ele escreve a lei que pode ser revisada pela Câmara Superior. Isso parece até a Câmara dos Lordes inglesa. Então os franceses estavam tentando adequar os excessos que tinham sido cometidos e que estavam gerando a Revolução a um novo momento. Se a gente for ver a Constituição, e está explicado aqui, a Constituição de 1824 prevê um Senado com lista tríplice, que seria enviada para o imperador decidir. Olha só onde que nasceu, então. E assim que eram decididos os senadores. Inclusive um dos meus parentes Nogueiras, né, foi senador do Império, escolhido assim, o Marquês de Baipendi. Então ele foi escolhido o quê? Foi uma lista tríplice e o imperador escolheu exatamente o que veio da França. Sabe? Então, o que a França estava tentando? Adaptar o liberalismo, as inovações liberais, com as tradições que funcionam. Então, o Brasil foi sábio porque isso não passou na França. E aí veio o período de terror, depois vieram várias outras constituições que nunca se estabilizaram.